Aos poucos, a gente vai se aproximando de como a psicologia se institui e vem se instituindo como ciência e como área de atuação profissional autônoma, independente. E teve um processo que foi bastante impulsionador para isso, enquanto as instituições de educação, as ações e relações educativas foram fundamentais para o desenvolvimento da psicologia como autônoma, as relações de trabalho, a organização do mundo do trabalho acelerou a demanda pelo trabalho de psicólogos e psicólogas, inclusive a demanda por uma formação profissional específica em psicologia. Como foi que esse contexto aconteceu? Como que a psicologia se torna tão requisitada nas instituições de trabalho? Vamos abrir aqui a apresentação. Bom, para pensar a psicologia na organização do trabalho, uma década importante é a década de 1910, porque começa a crescer a organização da classe trabalhadora. A gente já viu que tinha mais gente morando nas cidades, que tinha um aumento populacional grande, que tinha mais gente atuando nas fábricas, e agora a classe trabalhadora começa a se organizar entre si. O operariado urbano-industrial, uma maior consciência de classe, uma maior consciência e busca de transformação das condições de trabalho. Na aula passada, quando a gente falou da atuação da psicologia institucional, buscando que as pessoas tenham uma maior iniciativa, uma posição mais ativa sobre suas condições de trabalho, sobre as transformações possíveis e necessárias, a gente percebe que 1910 era um momento de efervescência, onde a discussão política era forte, essa associação entre trabalho e política. Houve um fortalecimento dos sindicatos e associações de trabalhadores. A gente pode até olhar o slide até aqui e pensar, poxa, então a psicologia chegou com tudo para contribuir para essa relação tão importante entre trabalho e política, para contribuir para as discussões sobre as condições de trabalho, para contribuir na busca por transformação? Não. Felizmente, no futuro, a psicologia terá esse papel. Mas aqui, a demanda pela psicologia, ela vem de uma questão técnica, né? Então, vamos contratar profissionais que vão justificar de forma técnica os papéis e as funções. Então, os processos seletivos passam a ser formados, passam a ser construídos com profissionais para dizer, você com essa personalidade, com essas aptidões, com essas habilidades, é para tal função, para tal papel, tendo uma especificação das funções, separando assim o que cada pessoa deveria fazer de acordo com avaliações científicas e técnicas de como as pessoas eram, né? É aí que cresce a ideia de orientação vocacional. Eu imagino, vocês ainda não tiveram a matéria, né, de que hoje nós chamamos de orientação profissional, mas nasce com a busca da pessoa certa para o lugar certo, né? Olha como a gente tira o potencial de crítica, tira o potencial de análise das condições, tira o potencial de contestação política quando, se você não está satisfeito com o seu trabalho, é porque você não está em um trabalho que é certo para você. Então, há uma individualização também desse olhar para o trabalho. Aptidões, eficiência, produtividade passam a ser temas que caberia à psicologia estudar, intervir com técnicas científicas. E a psicologia passa a ser tão demandada porque esse maior controle, essa maior especificação e individualização do trabalho viria pelas técnicas científicas com uma ideia da ciência como objetiva e neutra. Então, em um momento de expansão política, de efervescência política, convoca-se o olhar neutro e objetivo da psicologia para medir, classificar, avaliar aptidões, eficiências, produtividade, e assim, estando a serviço de uma
manutenção e também de uma legitimação da ordem social. Cresce a demanda por testes. Eu acredito que a matéria de avaliação psicológica 1 e 2 vocês já fizeram. Hoje nós sabemos que o processo de avaliação é diferente, não é assim que acontece, mas quando os testes, a demanda por testes se torna tão forte, é numa ideia de individualizar as experiências de trabalho, individualizar essas relações de trabalho, olhando para características individuais. Como descreve Antunes, é interessante notar, a respeito da questão da racionalização, que são análogas às propostas de reorganização escolar e de administração científica da indústria do comércio, ambas buscando métodos e processos, ao mesmo tempo de seleção e de avaliação, por meio de técnicas que se pretendiam objetivas e isentas de valoração subjetiva, prendendo-se à mensuração e à quantificação. Os testes trazem exatamente a argumentação de sua inequívoca objetividade, o que vem referendar a noção de neutralidade que caracteriza a técnica derivada do conhecimento científico. A gente sabe que hoje o nosso olhar é bastante crítico para essa visão, porque a relação sujeito-objeto na psicologia é bem mais complexa e bem mais dinâmica. Mas é assim o nosso início nos espaços de relações de trabalho. Aí vocês podem perguntar, e a clínica, Marcela? Você gravou um vídeo sobre a psicologia e a medicina, outro vídeo sobre a psicologia e a educação, e agora a psicologia e o trabalho. E cadê a psicologia clínica? Pois é, a psicologia clínica, por mais que o imaginário se volte bastante para os atendimentos clínicos, nesse início ela não tinha tanta força. Ela demora mais para aparecer, demora mais para se estabelecer, demora mais para ter uma formação específica, para ter espaços de atuação na clínica no Brasil. Como diz Antunes, a prática psicoterápica aparece nesse momento apenas eventualmente e de maneira fragmentária, sendo raras as alusões a essa prática. Sabe-se que as primeiras manifestações aparecem só mais tarde, com as clínicas de orientação infantil no Rio de Janeiro e em São Paulo, dirigidas respectivamente por Arthur Ramos e Durval Marcondes. Em 1927 foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicanálise, mas teve curta duração. Entretanto, não há indícios de que por esse caminho tenha havido qualquer movimento em direção à psicologia de natureza clínica nessa época no Brasil. Então, gente, a gente pensar esse percurso histórico em que a psicologia se institui, em que há essa instituição, esse contínuo de ir se instituindo como área de conhecimento científico independente, como área de atuação profissional autônoma, a clínica não teve um papel significativo, né? A clínica ela vai vir depois. Então, pensar como que é construído o terreno para solidificação da psicologia no Brasil, nós precisamos olhar para as relações de saúde, para as relações educativas, para as relações de trabalho, para a partir daí pensar como é a emergência da psicologia como instituição, a emergência da psicologia como área do conhecimento e de atuação independente e autônoma.